Olá, eu sou o Roberto Niederauer, esse é o programa Tratando de Música, um programa que fala da música como arte. Hoje a gente tem a participação aqui especial do Ledaros. Ledaros, por favor, se apresente aí aos nossos espectadores. Então, Nieder, prazer estar aqui com o teu programa. Eu sou o Ledaros, sou músico, produtor audiovisual, roteirista e trabalho nessa área, então, né, de produção de filmes, de documentários, de curtas-metragens e também tenho o meu trabalho musical. Beleza. Então hoje a gente vai falar mais a ligação da imagem com a música, né? Então, a primeira pergunta que eu te faço, assim, tem muita gente que espera o clipe antes de ouvir a música. Sim. Não, eu vou esperar vir o clipe no YouTube, daí eu vou ver o que eu acho da tua música. É o que eu chamo de olhar a música, né? Então, exatamente. O que tu acha da influência do clipe? Tu acha que hoje ela é mais importante que a própria música? Olha, Nieder, eu acho que esse é um fenômeno, né, que começou lá na metade dos anos 80 com a MTV, né? Sim. Que foi uma revolução, né, quando surgiu. Sim. Que é aquela coisa de ter um programa voltado exclusivamente para a música e dali que surgiu essa ideia de todas as bandas, os artistas, os cantores, enfim, começarem a produzir efetivamente vídeos para divulgar as músicas, né? Começou ali, né? E com o passar do tempo, com o avanço da internet, depois com o surgimento da internet, depois com o surgimento das redes sociais, ficou muito claro assim que essa questão da imagem, né, acabou se tornando preponderante, né? Até mesmo em relação à música. E hoje eu vejo isso com muita clareza, assim, porque, cara, você pega aí, tem quantos artistas, grandes artistas, né, que tem, assim, uma produção de imagem, de clipes, assim, produções astronômicas, né? Sim. Parece realmente um filme. É, uma coisa um blockbuster. Exatamente, não, é um né? blockbuster para produzir, para divulgar uma música. E fica muito claro, assim, que esses grandes artistas, grandes no sentido de produção, né, de investimento, eles têm assim, como fundamental, né, se tornou fundamental, trabalhar essa questão da imagem, né? Então a música quase que ela vem de reboque disso, né? Teve uma inversão nesse sentido, né? Eu me lembro que quando surgiu ali a MTV, começou a ter aquela produção mais específica de clipes, né? Teve um artista que ele estava estouradaço na época e ele simplesmente desapareceu pelo motivo de que ele não era uma pessoa fotogênica, que foi o Christopher Cross. Ele estava estourado com Ride the Wind, né? E tinha Sailing, que eram músicas assim que estavam com milhões de discos vendidos. Exatamente. E o cara desapareceu porque as pessoas começaram a olhar, mas né, esse cara é feio, né? Ele não tem... E até então o pessoal não se preocupava tanto com a imagem, né? O Keith Richards fez uma turnê em 72 ou 73, faltando o dente da frente. Exatamente. Ele não estava preocupado com a imagem dele, eles queriam passar o som. E hoje parece que tem que ser tudo perfeitinho. Tudo perfeitinho. Para mim, assim, a primeira banda, na minha opinião, que fez isso de forma 100% foi o Duran Duran, né? Porque os primeiros clipes do Duran Duran são obras-primas. Exatamente. De visual, né? Exatamente. Tem algum outro artista que tu te lembra, assim, que... Eu acho que a partir dali, a partir dos... Eu diria que final dos anos 90, começou essa coisa das superproduções, né? Sim. De investirem realmente pesado nisso, né? E de lá para cá a gente só viu isso aumentar, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia tem assim, uma quantidade assim, inconcebível de artistas que se sustentam muito mais em cima da questão visual, né, do impacto visual que eles têm, não necessariamente só deles como pessoas, como indivíduos, né, mas da produção que eles apresentam, né. Você vê, por exemplo, hoje, usando, né, um exemplo agora que uma grande artista, Lady Gaga, né, que se apresentou lá no Rio, né. Olha o que é a produção visual, né, do show dela e dos clipes dela, né. Sim. Então, assim, se você pegar só a música, tira toda... Esquece, só escuta. Eu acho que ninguém faz isso. Eu acho que diminuiria, assim, sabe, 80% o impacto que ela tem como artista, né? Não, eu acho que ninguém faz isso. Tô pegando ela como exemplo, até porque eu acho que ela, assim, até acho que ela é uma grande cantora, uma grande artista, mas existem, assim, inúmeros cantores e cantoras e artistas, assim, populares, cujo trabalho, assim, sabe,
é bem questionável, né? Mas que tem um investimento pesado, né, na imagem, e que isso acaba fazendo grande diferença, né? No Brasil, eu acho que começou também essa coisa do clipe, da coisa mais elaborada, mas nos anos 90 mesmo, né? Porque mesmo com o RPM, eu acho que foi o nosso Duran Duran, né? Em matéria assim, de visual e produção, eles ainda não tinham clipes bons, né? Os clipes deles eram um padrão fantástico da época, né? Que era aquela coisa feita com, acho que até com VHS, eu acho que era feito os clipes, aqueles primeiros É possível, da né? Blitz, dessa turma. E nos anos 90 começou a melhorar. Tem um clipe que eu considero o melhor clipe já feito no Brasil, disparado, é assim uma obra-prima, pro meu gosto, é claro, né? Que é o Ela Disse Adeus, do Paralamas do Sucesso, feito pelo marido da Fernanda Torre. Agora me fugiu o nome dele, Waddington, né? Ah, sim, eu não me lembro. Não, Andrusha Waddington, acho que é Andrusha Waddington. uma coisa assim, né? Ele é casado com a Fernanda Torres, inclusive a Fernanda Torres faz parte do clipe. Aquele clipe é uma obra-prima, se vocês puderem assistir, é só colocar Paralamas do Sucesso, Ela Disse Adeus. A música, sinceramente, é uma das mais fraquinhas do repertório do Paralamas. É verdade. Mas o clipe é espetacular, sabe? É aquele clipe que faz tu gostar da banda porque fizeram uma obra dessa. Sim. E no Brasil tem outros clipes famosos, o da própria Marisa Monte, do Segue o Seco, que chegou a ganhar vários prêmios, né? Lindíssimo clipe, lindíssimo. Então é uma estética. Só que daí vem a pergunta que eu te faço agora. Então você vai ser músico e agora você tem que se preocupar com isso também? Olha, Nida. Aí é que tá. Eu vou te dizer assim, eu acho que hoje em dia. Tô falando hoje em dia, mas já há bastante tempo, na verdade, né? Assim, eu acho que a pessoa que tem interesse em lançar um trabalho autoral na área da música, eu vejo como inevitável. É inevitável. Eu vejo como inevitável, sabe? Eu acho que é uma coisa que está absolutamente a imagem está absolutamente atrelada ao som, hoje em dia, né? Você pega aí, dificilmente uma pessoa vai simplesmente escutar a tua música. Ela vai ver a tua música. Sim. Né? Então, é fundamental assim, que haja uma produção mínima que seja, né? Para trazer junto com o som, então, qual é a cara dessa banda, desse grupo, desse cantor, desse artista, né? Então, assim, eu vejo como inevitável. A gente, como tem uma história, né, de muito tempo, sim. A gente é do tempo que a gente realmente comprava os discos, comprava os CDs e era isso. Ali tá a imagem. Ali, o que nos interessava era a música, né? Aqui é a capa do Presence, né, que nós ficávamos olhando o que é essa Nossa, porcaria. o que é isso? Quais são os símbolos que estão, né, ocultos? E ficava preso naquilo. Exatamente. E tinha um impacto muito grande também, tinha impacto. Olha o The Dark Side of the Moon, né, Pink Floyd e tantos outros, né? Mas assim, hoje em dia, realmente, pelo bem ou pelo mal, isso ficou uma coisa absolutamente inevitável. Né? Isso aí impacta em geral na produção, porque às vezes você já começa a pensar, quer fazer uma música um pouquinho diferente, né? Uma música com 7, 8 minutos. Se você fica pensando, eu tenho que fazer um clipe de 7, 8 minutos, uma produção... Quase um curta-metragem. Então, tu já começa a pensar se tu vai fazer essa música. Sim. Ou se tu divide ela em duas para fazer 2 clipes, né? É verdade. E hoje o pensamento da música está cada vez mais rápido, né? As músicas hoje elas são feitas para TikTok, né? 1 minuto, 1 minuto e meio. Sim. Às vezes o pessoal aproveita só o refrão, vai no show do artista, o artista começa a cantar a música e ninguém conhece até ele chegar no refrão aí. É essa música. O pessoal só conhece o refrão da música. Impressionante. Né? Porque então aí vem aquela segunda parte que eu te pergunto. Então daí o teu show, agora do artista, não mais a questão do clipe, o show, ele vai ter que também ser praticamente visual. Tu acha que vai ser imprescindível ter lá ao fundo um telão passando imagens? Sim. Olha, eu não diria que é imprescindível, mas eu diria que é recomendável, né? Se você conseguir trazer de volta
aquelas imagens dos clipes, né, que marcaram, né, juntamente com o som, com o áudio da música, eu acho que é uma referência muito forte que pode estar presente no show, né? Então eu acho que é recomendável, tanto que se usa muito isso hoje, né? Você pega os grandes shows, todos têm isso, né? Eu acho que sim, Né? não tem nenhum show. Praticamente não tem, né? Hoje em dia tem muito essa divisão assim de mostrar um pouco do que está sendo feito ao vivo no telão, sim, né? Você amplifica a imagem dos artistas no telão, mas ao mesmo tempo você vai inserindo, né, momentos de clipes, de fotos, de coisas históricas relacionadas com aquele artista, com aquela banda. Então acho que isso também é inevitável, assim. Claro que aí vai depender de todo o investimento que tem na produção, né, desse trabalho, né. E depois tem uma também, o tamanho do local. Isso, eu também penso assim, claro. Vai fazer num teatro, eu já acho assim que um telão já fica meio que... Pois é. Não tem porquê. O fundo, tudo bem, tu tem uma produção de fundo, como se fosse fazer um cenário, né? Você vai no teatro, tem um cenário. Aí que também é bonito, né? Não tem que necessariamente ser um cenário de tela, né? Pode ser um cenário de produção de um vídeo passando com imagens. Eu assisti o show recentemente do Nenhum de Nós, era assim. Não tinha telão do lado, assim, para mostrar eles mais de perto, né? Até porque era um teatro pequeno. Sim. Eu fui recentemente também no show do Ney Matogrosso, né? Dessa turnê dele, Bloco da Rua. E as imagens dele ficavam nos telões laterais. O telão central eram clipes, imagens, mas não era ele que aparecia. Porque ele tá ali no palco. Sim. Ele tem aquela ideia de que ele é o show e ele tá ali no palco. Certo. Já tem uns que querem botar também o que tá no palco atrás, no né? Atrás, sim. Questão de opção. Sim. É uma questão estética também, né? E também tem uma, né? Você vai num show para 2 milhões de pessoas, como foi da Lady Gaga, tu tá lá no final, se tu não tem um telão, tu nem sabe o que tá acontecendo. Sim. Não, mas ali é uma situação extraordinária, né? Sim. Mas eu acho muito legal também quando tem esses fundos de palco que ficam passando imagens aleatórias, entre aspas, né? Sim. Mas que dão um colorido pro show, né? Claro. Que daqui a pouco uma música, tem uma música que fala, de certa forma, sobre, sei lá, o cair da neve, né? O impacto do frio na vida do personagem, da música, né? Pô, você daqui a pouco faz uma montagem, né? Sabe, hoje em dia até com IA, né? Dá pra fazer, sim, né? Hoje, então, fica bonito, enriquece, né, o show, né? E daí eu fiquei só pensando assim, como é que teria sido Woodstock? Woodstock com a tecnologia de hoje, né? Sim. Primeiro que já seria um outro clima, seria uma outra coisa. Porque há de convir, né? Tinha 500 mil pessoas. Quem tava lá no fundo eu não fazia a mínima ideia quem tava no palco. É verdade. Porque não tem telão, não tinha nada, né? Tinha nada. Tu só tava acreditando que, eu acho que é o The Who que tá tocando ali, pelo som que tá saindo. Acho que essa música acho que é do The Who. Sem contar que mais da metade tava fora da estratosfera, né? Mentalmente, então. É verdade. Não tem muito, né? Mas pra ver a evolução disso, né? Sim. E tem também aquelas produções, assim, que eu já acho que já são... Já chega na coisa do mega, do hiper, do ultra, que é o caso do Roger Waters, né? Que já é uma coisa... É um teatro... É que a pessoa está imersa naquele teatro. O som quadrifônico, toda aquela loucura, né? Então, essa coisa da imagem, assim, é uma coisa assim, que a gente pode ficar 2000 anos discutindo o que é certo, o que é válido, o que não é. Mas isso que tu falou eu achei interessante, que agora quem está querendo começar uma carreira de músico, não basta mais só saber os acordes dos instrumentos, não basta mais isso. Tu tem que pensar também em como tu vai apresentar esse teu produto, né? Essa tua imagem. E aí que vem aquelas coisas que chega a travar o pessoal. Tem gente que é fotogênica, tem gente que não é fotogênica. Tem gente que é extrovertido, tem pessoas que são introvertidas, então tem escolher a melhor maneira, né? Mas eu ainda acho, sabe, eu sempre sou a favor, assim, de que esse trabalho de produção visual deve ser feito por profissional visual, porque essa coisa de tu pegar, eu faço com o meu celular aqui, eu tô fazendo clipe, eu já acho duvidoso pela questão de qualidade. E hoje tem todas as condições de fazer um clipe com
né, o pessoal aqui da região, né, ou até da sua região, daí onde o pessoal está assistindo, tem pessoas que trabalham com isso. Então, tu já fez clipes? Tu Sim, já fez produção? fiz vários. Até é uma coisa engraçada isso, porque quando eu comecei a fazer clipes, isso já faz uns 8 anos, 9 anos, eu já vinha fazendo produções ficcionais, né? Tinha feito já vários curtas e tal. E eu tinha umas ideias assim hiper complexas para os clipes. Então o que acontecia? Que os clipes a gente levava 3 dias para gravar o clipe, entendeu? E foi muito engraçado isso, porque, meu Deus, é uma produção de um curta-metragem isso aqui, né? E, claro, os clipes ficaram realmente, assim, modéstia à parte, ficaram muito bons, tá? Eles têm uma narrativa, eles têm uma história. Lembra do Cristiano Rigon, do Marcelo Franar, né? Que são realmente, praticamente são mini curtas-metragens mesmo, né? Nossa, ficou uma produção. E aí, mas com o passar do tempo, a gente vai se dando conta que às vezes fica até economicamente impossível fazer sempre desse formato, né, Nieder? Então a gente tem que achar maneiras alternativas para fazer uma produção que seja ao mesmo tempo viável, né, economicamente, mas também que seja instigante para quem assiste, né? Que seja uma coisa, pô, olha que diferente, olha isso aqui, essa abordagem, né? Tem um viés aqui diferente, né? Tá contando a história de uma outra forma, tá produzindo o artista ou a banda de uma outra forma, né? Porque, você sabe, eu fiz por muitos anos o Cine Serra, né? Sim, que é um festival, para quem não sabe, é um festival aqui do Sul, né? O Festival Audiovisual da Serra Gaúcha. A gente produziu por 8 edições, né? Agora a gente está tentando ir para a 9ª. E um dos formatos de vídeo que a gente premiava, que a gente dava divulgação, é justamente videoclipes, né? Então eu assisti, assim, durante esses 8 anos, assisti centenas de clipes, né? E é muito comum, assim, o pessoal... Óbvio que tinha clipes maravilhosos, fantásticos, que foram premiados e tudo mais. Mas também é muito comum aquela coisa de fazer o clipe da banda tocando, né? Que não tem nada errado, né, Nino? Sim. Não tem nada errado. Simular que é ao vivo. Simular que é ao vivo. Mas é um formato, assim, que já meio que tá um pouco desgastado, né? Porque já deu, né? Assim, então, se você é uma banda que tem várias músicas, de repente você faz um clipe, então, da banda tocando, né? Mas, assim, é legal ter alguma coisa junto com isso, né? Sim. Sabe? Criar uma história, uma narrativa ali que chame mais atenção. Que eu fico pensando assim também na questão que eu e o Leandro somos do tempo, nós somos do tempo do álbum. Então o álbum tinha que ter 10, 12 músicas. Tu fazer 12 clipes é praticamente inviável, né? Mesmo que tu faça mais simples possível, não interessa, tu vai ter que editar, vai ter que sincronizar. É investimento ali. É investimento, quer tu queira não. Mesmo que tu gaste lá R$1.000 cada um, tu gastou 12 mil para fazer. Exatamente. E R$1.000 é um custo assim... bem difícil. Então hoje as bandas já estão fazendo o tal do EP, que são de 4 a 6 músicas, né? E no caso do Ledaros, ele tem o grupo... o Soul Memory, né? Que é junto com o Duda Goldani, que a gente já entrevistou aqui no programa. E a ideia inicial era fazer cada música lançada com o seu respectivo clipe. Não sei se a ideia continua assim. Sim, Nida, sim, continua. Nós começamos faz um ano e pouquinho, né? Nós começamos com uma música com a Say Goodbye, depois na metade do ano lançamos a Doido Varrido, e agora, faz questão de um mês e pouco, a gente lançou a terceira música, né? O terceiro single, que é a música Galáxia, né? E todas elas, evidentemente, quando foram lançadas, já foram lançadas com o seu respectivo videoclipe. Né? E se você assistir os 3 videoclipes, você vai ver que os 3 são completamente diferentes um do outro. Mas aí tu tem que roteirizar, claro, aí vai a tua experiência, tu é um roteirista, tu sabe como enquadrar uma câmera, né? Então, por isso que eu falo. Sim. Tem pessoas que pensam, não, eu tenho uma ideia para um clipe assim, eu tenho ideia, mas tu não sabe posicionamento de câmera, tu não sabe a luz que tu vai ter que usar. Né? Tem todo esse trabalho, então tu vai ter que mais cedo ou mais tarde contratar alguém para fazer. Sim. Né? Eu não sei se tem aqui na nossa região, aqui a região serrana do Rio Grande do Sul, se tem empresa só faz isso. Porque geralmente uma produtora de audiovisual, ela trabalha com outras coisas. Sim. Mas é um bom segmento para quem, de repente, quer criar alguma coisa.
Sim. né? Poxa, eu trabalho com audiovisual, vou trabalhar só clipes de bandas, né? Só que daí vai o alerta, né, para quem vai fazer isso aí, lembre-se que o músico é um pelado, né, financeiramente, então ele vai querer ter o clipe igual da Beyoncé, mas com um orçamento de R$ 500 às vezes, né? Pois então, a coisa já não funciona. Já fica mais difícil. Mas essa questão da imagem, né, a música e a imagem, ela vai ser, eu acho que daqui a algum tempo ela não vai mais se separar. Sim. Porque você já vê as crianças ali com 8, 9, 10 anos que, olha, eu fico olhando o celular, olhando o vídeo, elas não param mais para colocar um fone de ouvido, fechar os olhos e curtir a música. Elas não fazem mais isso, né? Não tem mais ninguém que faz isso. A gente, quando pegava um álbum, botava lá ainda com a agulhazinha. Eu ainda faço isso ainda. O Leandro ainda é das antigas. Ele ouve muito LP. Não necessariamente LP, assim, mas tem aquele momento, sabe? No fim de semana, tal, quero relaxar, né? Vou escutar música. Escutar música. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Sabe? Que eu adoro, né? Aí a gente tem os nossos artistas favoritos. Claro. Enfim, né? E eu sempre digo assim, até um tempo atrás eu fui entrevistado ali pela Ana Bononi e eu expliquei para ela que mesmo que tu curta Metallica, se aquilo te faz bem, te faz relaxar, te faz tu sair do teu cotidiano, é uma maneira boa, claro, né? Tu vai largar. Mas o que eu vejo no pessoal de agora, a gurizada que tá vindo, até mesmo o pessoal um pouco mais velho, eles não estão mais dissociando a música da imagem. Exatamente. Né? Então eles não estão mais tendo aquele momento de parar e simplesmente colocar a música e viajar, né? Ficar pensando, assim, deixa correr um disco e ficar pensando. Então a música, ela tá sempre ligada a uma trilha sonora do que tu tá fazendo, ela virou trilha sonora da tua vida, ela não é mais uma parte, né? E isso aí também eu acho que é a questão dos clipes, porque o gosto da pessoa vai ficando cada vez mais apurado, ela não vai mais topar em assistir um clipe feito de uma forma meio tosca. Assim como, enquanto ela é jovem, ela acha tudo legal, bonitinho, né, feito com o celular. Mas eu acho que depois de um tempo tu tem que ter um pouquinho, né, de qualidade, até para tu passar a música como arte também e a tua imagem também como arte, né? Até porque os clipes, eles atingiram já um status, né, de um produto artístico, né? Sim. Sabe? Claro que, evidentemente, que existe clipes de todas as faixas de qualidade, né? Tem desde aquele clipe feito, como você diz assim, com um celular básico, sem nenhuma preocupação com luz, com nada, né? Os cortes toscos, né? Se é que tem cortes, né? Então, assim, mas você tem várias faixas. Você chega nesses clipes de artistas, né, multimilionários que são, como a gente falou antes, são blockbusters de 3 minutos. Sim, tem clipes, né? Com custam milhões. Produção de 10, 12 milhões de dólares. É inacreditável, né? Mas eu acho que mesmo a gente pensando numa realidade mais local, numa realidade de artistas que estão começando, que tem um trabalho que nem o nosso trabalho é um trabalho ainda regional, né? Sim. A gente está... É 1 ano que a gente está com esse trabalho novo, né? Mas mesmo assim, se você consegue fazer um produto que se apresenta com qualidade, né? Que o pessoal vê que é feito com seriedade, com investimento, isso já impacta mais também, né? Além obviamente que tem toda... A música a gente não precisa nem falar, né, Nieder? Sim, claro. Né? A música tem que ser boa. A música é o principal, né? Se a música não é bem gravada, não é bem produzida, bem arranjada, óbvio que tudo que a gente está falando cai por água abaixo, né? Mas assim, o clipe é como se fosse o acabamento daquele produto, né? Então, se a pessoa puder investir, né? Se a banda puder investir um pouco e buscar o pessoal que, pelo menos para dar uma assessoria, né? Diz, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos trabalhar uma ideia aqui, né? Geralmente a questão do roteiro, sabe? É um dos maiores problemas que eu vejo, né? As pessoas acham que filmar é assim, né? Não, ligou a câmera, vai ali. Não, vê ali, faz ali. Não, gente, tem que pensar antes de ligar a câmera. Né? Tudo tem que ser pensado com muita antecedência. Né? Até para fazer o storyboard também, né? Tudo, planificação dos planos, o que eu quero com esse clipe, que imagem eu quero passar do artista. Plano né? fechado, plano aberto, né? Isso. Vou usar um plano sequência, vou usar cortes, não, vou fazer um clipe mais
sabe, conceitual, de uma outra forma. Vou ter uma coisa que também, até você falou antes de repente, o artista não se acha visualmente legal, né, para aparecer, né? Uma coisa que muitos artistas fazem, muitas bandas fazem, é daqui a pouco usar, até nos clipes, né? De repente elas usam atores atuando no clipe. Ele aparece só de vez em quando, um close cantando lá a música pontuado, né? Isso, e vou te dizer, tem artistas grandes até, talvez até por eles já serem famosos, não precisam aparecer, né? Porque não aparecem em nenhum momento do clipe, né? Sim. E você só tem uma produção visual, audiovisual, a produção audiovisual, enfim, obviamente, né? Para criar esse enriquecimento visual para a música, né? Outro dia eu estava vendo, só um exemplinho, estava vendo aquele clipe do Pink Floyd, da música... Ai, Nidra, aquele de 87... Nathaniel John? Não. Que tem um... Ah, sim, aquele é o... É o primeiro dele sem o Roger Waters. Momentary Lapse of Reason, o nome do álbum. Isso, não é essa música. Não, esse é o nome do álbum. É o nome do álbum, tem One né? Sleep, tem On the Turning Away. Que é maravilhoso também o clipe, né? Tem Sorrow. Mas é uma outra desse álbum aí. Assim, eles não aparecem em nenhum momento. Aliás, eu acho que nenhum desses clipes aí eles aparecem. Olha, eu acho que clipe do Pink Floyd que eles apareçam... Faz tempo, né? Acho que apareciam mais lá atrás, né? Eu acho que só o do Pompeia mesmo. Pois olha o conceito que tem por trás aí. E no caso eles estão trabalhando um conceito, né? É conceito. E claro, também tem aquela coisa, o que o artista também vai fazer isso, ele não pode se preocupar também com a questão do clipe ficar datado. Porque tu pega uma produção... como a do que a gente tinha comentado, Duran Duran, hoje tu vai assistir, tu já vê que ele é meio forçação de barra, né? Já tá meio aquelas roupinhas, né? Já estão datadas, então o figurino, a roupa entrega. Roupa e cabelo entrega. Geralmente é o que entrega, né? E aí, se tu vai te preocupar com isso também, então aí tu acaba fazendo um clipe neutro, né? Sim. Daí já é mais complicado. Algumas variáveis, né, alguns riscos a gente tem que correr, né? Isso acho que faz parte, né? Mas eu acho que é importante isso, sabe? É ter essa preocupação com o roteiro. O que eu quero passar com esse clipe, né? Pois é, o roteiro é uma coisa que eu acho que eu duvido que um músico pense. Acho muito difícil que um músico fez a música e já está pensando no clipe, e está pensando no clipe como um roteiro. Ele está pensando no clipe como uma junção de imagens de clipes que ele viu em algum lugar. É o mais provável que aconteça isso. Provavelmente é isso aí. Ele deve ter pensado, pensei nisso. Porque o impacto que o visual teve para mim em algumas músicas foi quando eu vi a primeira vez, eu vi o filme aquele do Led Zeppelin, do Sun Rains Same, a entrada do show, né, que foi uma coisa que me impactou. Sim. A entrada do Hard Day's Night, do filme A Hard Day's Night, me impactou. E mais 2 ou 3 vídeos assim que me impactaram. Depois assim os clipes tu já passa a ser uma coisa natural, tu assiste, tu olha, é um filme, né, é um filmezinho do cara fez. E tem coisas super produzidas que as pessoas às vezes não dão nem bola, né? Então tem mais isso. Mas pra mim, pro meu gosto, eu não gosto de clipe tosco. Sim. Feito assim, com um celularzinho de qualquer jeito. Não passa pela meu carimbo de qualidade. Às vezes o problema nem é o celular, né? Porque hoje em dia a gente tem alguns celulares que são fantásticos, né? Em termos de qualidade, né? Mas eu acho que realmente o problema é conceitual. É conceitual mesmo. Roteiro e conceito do que se quer passar. Sim. Mas olha, você aí que está aí, procure ledaros.com.br, encontrará um roteirista e um diretor à sua disposição. Quem sabe? Que tu tem que sempre pensar que tu vai conseguir um produtor, uma coisa. Esse é só um passo, porque depois vem toda a questão da divulgação, né? Mas isso é uma outra história que a gente vai... Podemos conversar num outro momento, mas toda essa coisa de tu imaginar que tu agora não consegue mais separar a música da imagem, tem que começar a ficar já cravado na cabeça assim, de todos os músicos, né? Isso é muito importante. É importante. Então, queria agradecer muito o Ledarcio ter vindo. Esse foi, então, o programa Tratando de Música. A gente espera estar de volta aqui em breve com mais um
super artista aqui convidado para a gente conversar sobre todos esses detalhes que envolvem a música de forma artística. Então, tchau pessoal e até a próxima então.